estou aqui para apresentar um trabalho para vocês que tem como título Perda de massa de pinhões armazenados em diferentes embalagens e temperaturas. Além de docente no IFPR, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em fitoquímica da URGS, sob orientação então do doutor professor Renar João Bender. O pinhão, então, é a semente do pinheiro do Paraná e ele é conhecido como um alimento altamente nutritivo e que culturalmente ele é muito consumido na região sul do Brasil. Esse consumo, ele infelizmente está limitado à sua sazonalidade, sendo que então ser um ingrediente, né, da culinária brasileira, aonde então poderia fazer parte de vários pratos e estar disponível o ano inteiro em vários cardápios de vários restaurantes. Mas como eu falei anteriormente, devido a essa característica de ser um produto que não está disponível durante o ano inteiro, esse pinhão, né, um produto extremamente apreciado na região sul brasileira, passa a perder potencial de consumo devido então a essa indisponibilidade em alguns períodos do ano. E isso se deve muito em questão pela falta de conhecimento que se tem em relação à sua preservação de qualidade durante o período de pós-colheita. Devido a isso, então, o grupo de pós-colheita lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto aqui então com o Instituto Federal do Paraná, desenvolveu um projeto de pós-colheita do pinhão. E esse trabalho que eu estou apresentando hoje, ele faz parte deste projeto maior, onde o objetivo desse trabalho foi determinar a perda de massa de pinhões armazenados em diferentes tipos de embalagens e temperatura, buscando algumas respostas, então, de como a gente poderia fazer para estar, né, conservando e mantendo esse produto com qualidade durante o ano inteiro. O experimento ele foi realizado com pinhões 24 colhidos no município de Cruz Machado, no estado do Paraná. As pinhas, elas foram levadas diretamente para o Laboratório de Biologia do Instituto Federal do Paraná, aqui no campus União da Vitória, aonde posteriormente elas foram debulhadas manualmente e após isso, então, os pinhões, eles foram selecionados de uma maneira, então, que as amostras, elas fossem constituídas da melhor forma possível, ou seja, que os pinhões que fossem colocados nessas amostras fossem os mais homogêneos possíveis. Os tratamentos foram, então, a rede plástica, como a gente pode observar nessa imagem, a embalagem PET fechada e a bandeja rasa de isopor, aonde após os pinhões serem acondicionados, foram fechadas, então, com filme plástico. Cada tratamento, ou seja, cada embalagem, foi constituído por 4 repetições, sendo que em cada repetições foram colocados 20 pinhões, totalizando um total, então, de 80 pinhões por tratamento. Após isso, então, essas embalagens elas foram levadas diretamente para BODs que estavam em diferentes temperaturas, que são elas, menos 0,5 graus Celsius, 2, 10, 20 e 30 graus Celsius. O delineamento experimental adotado para esse trabalho foi o DIC, o inteiramente casualizado, no esquema fatorial 3x5, ou seja, 3 diferentes tipos de embalagem e 5 diferentes tipos de temperatura de armazenamento. Como eu falei anteriormente, com 4 repetições cada. Os pinhões, então, né, após serem levados para essas BODs, eles foram analisados após um período de 20 dias de armazenamento, quanto à sua perda de massa, a qual foi obtida relacionando, então, a diferença entre a massa inicial do pinhão e a massa obtida ao final do tempo de armazenamento, e foram expressos, então, em porcentagem. Os dados foram submetidos à análise de variância e esta, quando significativa, passou-se então pelo teste de separação de médias, sendo que nesse trabalho o teste adotado foi TUC e a 5% de probabilidade de erro. Quando a gente passa a observar os resultados, houve um aumento significativo de perda de massa para pinhões armazenados na embalagem do tipo rede plástica. Quando a gente passa a observar aqui em menos 0,5 graus, representado aqui a coluna pela coloração cinza, a gente percebe que em comparação às demais embalagens, houve um aumento significativo de perda.
Isso se repete a 2 graus Celsius, 10 graus Celsius, 20 graus Celsius e, claro, com uma perda de massa mais expressiva a 30 graus Celsius. Quando a gente passa a analisar apenas o comportamento da temperatura de armazenamento em relação à perda de massa, também se percebe que a temperatura de 30 graus foi a que proporcionou a maior perda de massa nos pinhões, chegando a 16,41%. E claro que as temperaturas mais baixas, ou seja, o uso da refrigeração, menos 0,5 e 2 graus Celsius, foram a que proporcionaram as menores perdas de massa. Então, menos 0,5 com 7,64% e a 2 graus com 7,21%. Conclusões: o armazenamento de pinhões em embalagem PET fechada ou em bandeja de isopor com filme plástico minimiza a perda de massa, se mostrando mais eficientes do que a embalagem do tipo rede, quando armazenados por um período de 20 dias após a colheita. O armazenamento refrigerado possibilitou a redução da perda de massa. Muito obrigada pela atenção. Segue o meu e-mail, maristela.camilo@ifpr.edu.br, para qualquer, então, informações, esclarecimentos, estou à disposição para responder. Muito obrigada pela atenção.